Boa noite a todos. Boa noite. Está dando para ouvir atrás, tá, né? Muita paz a todos. Hoje tem um palestrante convidado, mas em razão da greve, né? Ele então nos comunicou na segunda-feira e confirmou hoje que ele não pode comparecer e aí a gente fará a substituição, né? Talvez muitas pessoas também que hoje estariam aqui presentes não puderam ir em razão da questão dos transportes. Mas nós sabemos, através da doutrina espírita, né, que apesar da casa às vezes parecer vazia por pessoas materiais, ela se encontra lotada de espíritos necessitados dessa palestra, desse estudo. Dentro desse propósito, a gente então sempre tem que pedir à espiritualidade para que nos abençoar e manter então o nosso pensamento voltado para que a gente então consiga, né, ter uma boa harmonia durante os estudos. O tema que vai falar hoje, tolerância, que eu proposto falar, é como no início o Rodrigo até falava, que tema difícil. Realmente, assim que foi me pedido, né, que eu iria fazer esse estudo de substituição segunda-feira, eu comecei a refletir e a gente vai refletindo sobre a profundidade desse estudo. Porque a palavra tolerância em si, ela traz uma série de significados. E aí a gente vai ver, né, como esse termo às vezes é vulgarizado nos dias atuais. A gente fala, por exemplo, a casa de tolerância, ou seja, quando quer falar então daquelas casas menores, né, que ali se atolera tudo. Então, quer dizer, menosprezando o termo. E ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, naquele uso da comédia, quando tem aquele rapaz aquele senhor, né, deseducado, que não tolera nada, ele fala tolerância zero, então vai brigando com todo mundo. Então coloca as coisas nos extremos e a palavra vai sendo, perdendo a sua pureza, o seu significado, enquanto uma virtude, né, primordial que nós devemos ter. E aí vem o Espiritismo nos mostrar dessa importância, conforme nós vamos ver hoje, de nós sermos tolerantes. Porque na realidade, né, a dificuldade é que nós temos vivido hoje, muito mais do que nunca, tempos de intolerância. Tempos, então, que nós, na maioria das vezes, não conseguimos entender o outro, nos colocar no lugar do outro, perceber que o outro, né, tem razão e só muitas das vezes nós queremos ter a razão naqueles momentos. E aí a gente vai ver isso em várias situações. Por exemplo, lá no trânsito, que é muito comum, aquele que dirige, ele para no sinal de trânsito e aí, de repente, o sinal abre. Mal o sinal abre, já começa aquele buzineiro. Pam, pam, pam. Aí se o infeliz atrasar um segundinho, então, para arrancar, aí já é um pandemônio. E se ele der o azar do carro morrer naquele sinal, então, aí ele é quase crucificado. Coisa simples e boba. Mas a gente vê como que, nesses momentos, a gente se deixa levar pelo estresse, pela tensão, e como que a gente desrespeita o outro numa situação que eu posso estar naquela situação, naquele momento, meu carro morrendo, ou uma dificuldade para arrancar, mas eu esqueço e acho que o outro tem que ser perfeito, que o trânsito tem que fluir, que eu tenho que chegar rápido, às vezes não vou ganhar nada, um segundinho na frente. Existe um desenho animado, mais antigo, talvez o Paulo Vitor não tenha visto, né, que é mais da minha geração, do Alves, o Pateta. O Disney tinha muitos desenhos animados que eram educativos. E o Pateta, como todos nós vemos nas revistas, nos desenhos, aquele cara bonachão, né? Aquele cara bobão, chega, bonachão, não briga com todo mundo, cumprimenta, etc. E o Pateta tinha esse comportamento. Mas quando ele entrava dentro do carro, a personalidade dele mudava, aflorava um outro Pateta. E aí o Disney tinha, nesse momento, ele tinha aquela característica de mostrar o personagem com um chifrinho ou com um anjinho de acordo com o que ele ia ver. Aí vinha um chifrinho no Pateta, e o Pateta começava a fazer maior diabruras no trânsito. Ultrapassar errado, cortar, xingar pedestre, xingar motorista, parar em cima da faixa de pedestre, fazer tudo errado, era outra pessoa. Aí quando o Pateta fechava o carro, parava, descia, vinha o bonachão, o Pateta de novo. O que o Disney queria mostrar nisso? Mostrar justamente, né, que muitas vezes acontece isso, a gente quando entra dentro do carro, a gente se transforma, a gente acha que é uma outra pessoa, esquece que você é pedestre também, que você é motorista, quer chegar rápido, quer fluidez no trânsito, quer que haja rapidez e fica intolerante. E essa é a grande educação que ele vem nos mostrar nesse vídeo, né, educativo. E além do trânsito, quando a gente vê essas situações da gente vigiar, né,
outras situações na vida que às vezes também permeiam essa intolerância. É comum a gente verificar algumas pessoas falarem o seguinte: ó, futebol, religião e política, eu não discuto. É isso mesmo, Paulo? Você tem esse pensamento? Não se discute. Você tem esse pensamento? Mas o que a gente fala aqui? Por que a pessoa fala isso? Na realidade, ela não quer discutir, porque ela não quer ouvir o que o outro tem a dizer. Então eu vou discutir política com ele, vou discutir religião, eu vou ter que abrir mão de conceitos que eu tenho, arraigados muitas vezes, que eu tenho como certo, e não vou querer ouvir o que o outro tem a me dizer, que muitas das vezes, né, é algo que vai me fazer crescer. E aí nós temos que entender que o diálogo, gente, ele é essencial. Discussão, quando se fala aí, é no sentido de dialogar, não é no sentido de brigar, não. O diálogo, a dialética é essencial. O Cristo, ele vai nos trazer essa base no Evangelho. E aí ele vai, através desse diálogo que ele vai promover com as pessoas, fazer com que a pessoa pense, que a pessoa chegue na real. Vamos ver 3 exemplos aqui. Está lá ele paradinho. Aí chega o seguinte, eles querendo tentar ele, fala assim: ó, nós temos que pagar o imposto aqui para César. Isso é justo? Porque o imposto naquela época ele era questionado porque eles eram judeus e ia mandar imposto para outra nação que reprimia eles com aquele dinheiro que eles pagavam imposto. Então, logicamente, que isso causava uma revolta entre eles, né? Aí o Cristo vai e fala assim: ó, me dá uma moeda aí. Quem está na moeda? Aí fala: ó, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E os caras vão embora, ou seja, ele faz eles refletirem ali que havia uma diferença entre as coisas materiais e as coisas espirituais. Em outro momento está eles lá querendo também tentá-lo e traz aquela mulher adúltera. Aí quando chega aquela mulher, ele fala: não, o que diz a lei? Faz eles pensar, é o diálogo. Ele fala: a lei diz isso. Ah, a lei fala que tem que apedrejar, então aquele tempo que tivessem pecado, atire a primeira pedra. O que eles fazem? Vão embora. Porque é um diálogo, eles vão reconhecer através daquilo que eles estavam errados. E aí acontece a mesma coisa quando vem aquele outro e pergunta para ele: ó, qual que é o maior mandamento? Aí ele fala: ó, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele fala: quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. E ao final pergunta: quem foi o próximo dele? Aí ele fala: aquele que usou de misericórdia. Ou seja, o diálogo é isso. Agora, quando eu então não quero discutir com o outro, é porque eu acho que eu tenho a razão e que o Paulo não tem. Então, a razão é minha, para que eu vou discutir? Eu estou certo. Eu estou certo no meu princípio religioso, eu estou certo na minha questão do futebol, eu estou certo na minha questão da política e o outro que se dane. Então, gente, é hora da gente, então, praticar a tolerância. Ver que não existe uma verdade, né? Que a verdade, ela vai ser de acordo com a minha evolução espiritual, de acordo com o meu crescimento que eu vou vendo. Quando Pilatos pergunta a Jesus, naquele momento em que ele estava sendo julgado, aí Jesus fala da verdade e fala assim: o que é a verdade? Jesus se cala. Por que Jesus se cala? Porque a verdade de Jesus não era verdade de Pilatos. Era, Rodrigo? Não era. Não adiantava ele tentar ali explicar o que era verdade para ele, porque ele não estava pronto para entender. Aí ele entrar numa discussão estéril, mas ele, dentro da tolerância dele, ele cala e ele não responde. Então, dentro dessas premissas, é que o Espiritismo vem nos mostrar. E Emmanuel, dentro do livro aqui, Pensamento e Vida, que ele serviu de base para esse estudo, ele vai falar que a tolerância, então, é uma característica que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Quando eu me ponho no lugar do outro, eu vou ver que eu falho, o outro também tem direito a falhar. Eu erro, o outro também tem direito a falhar. Então eu tenho que ser mais tolerante com o outro. E ele vai falar que essa tolerância, ela vai ser a base da paciência, da esperança e do perdão. Então, a partir do momento que eu vou exercitando a paciência, eu vou sendo mais tolerante, eu vou aprendendo a perdoar, eu vou tendo esperança no futuro melhor, eu vou criando melhores relacionamentos dentro daquilo que nós fazemos. Então, voltando lá à questão da política. Hoje nós vivemos uma situação em que ou você é vermelho ou você é azul. Se você é vermelho, você tem que odiar o azul. Se você é azul, você odeia o vermelho. Mas antes de tudo, o que nós temos que discutir na política
A questão ética, a questão moral, os princípios, a imparcialidade, a honestidade, que isso, independente de eu ser vermelho ou azul, teria que preponderar. Agora, o candidato que eu vou escolher, desde que ele seja honesto, desde que ele seja leal, desde que ele não seja corrupto, ele tem um programa que eu vou apoiar aquele programa ou não, mas isso não vai me levar a brigar, porque a finalidade daquele programa seria a última, seria bem comum, seria bom para todo mundo. Agora ele vai trabalhar de uma forma talvez diferente do outro. Então essas questões é que nós temos que enxergar dentro dessa premissa, né, das discussões. E aí quando se fala de religião, da discussão de religião, é importante a gente lembrar que a religião, ela sempre foi utilizada, né, de forma desvirtuada com fundamentalismo. O verbo religião vem daquela religar, ou seja, eu me ligar a Deus e ligar ao outro. Mas ao invés de nos ligar a Deus através da religião, ou me ligar ao outro, nós estamos nos desligando. E aí vem desde a antiguidade, quando a gente vê lá no judaísmo, em que eles pregavam o seguinte: ó, nós somos o povo escolhido de Deus, a nação escolhida de Deus. Então para nós tudo e para os outros nada. Aí invadia o país do outro, tomava tudo, fazia guerra, só eles que tinham ricos, só eles que tinham direito a viver, de ser feliz, né? Os outros nada, os outros eram ímpios, os outros eram pessoas que não tinham direito à felicidade. Chega a um ponto tão grande, né, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos mostra, quando existe aquela questão do samaritano com os judeus. Aí Kardec nos mostra o que acontecia, por que aconteceu isso. Ele fala o seguinte, ó, samaritano e judeu é a mesma coisa, é a mesma raça. Todos são filhos de Abraão, mesma questão lá, os hebreus. Acontece que em determinado momento, os samaritanos, por questão religiosa, eles vão adotar só o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, enquanto que os judeus adotam todo o Velho Testamento. Aí o que acontece? Uma briga religiosa entre para eles. Ele dá o exemplo que aconteceu entre o catolicismo e o protestantismo. Os dois, por intolerância, brigam, apesar de ser cristão. Então aqueles dois irmãos brigam, e a partir daí um torna-se inimigo do outro, que um, naquele momento, considera que o outro é impuro, que o outro é pecador. Mas, observe então, o que nos leva, né? Ao invés de estar religando, ao invés de estar unindo, estamos nos separando. E aí vem o Cristo, com a sua proposta de amor, de paz, de tolerância, né? E quando eles veem aquela proposta, ele fala, mas isso aí não está bom para nós não, porque eu ser fraterno, eu vou dizer que sou o sacerdote, que sou escriba, que estou mandando, que sou fariseu, eu vou ser igual ao outro que está lá? Não, não quero igualdade não. Eu quero continuar mandando, eu quero poder, eu quero dinheiro. E aí vão e destroem, né? Matam Cristo, mas não matam a ideia, porque aqueles pessoas que estavam lá, que vão dar sequência, os seus discípulos, né, os humildes, os simples que ele escolheu, são justamente aqueles que durante várias e várias encarnações, uma hora foi intolerante, outra hora foi intolerado, porque onde eu nasço, numa situação boa e vou ser intolerante, vou impor a minha vontade, vou guerrear, mas depois, na outra encarnação, diante da justiça de Deus, eu é que vou estar por baixo. E diante desse sofrimento todo, chegam aquelas pessoas naquele momento, e o Cristo ali os chama, e eles vão aproveitar essa nova oportunidade e transformar a sua vida nos trazendo o Evangelho. Então, aí vai vir até o momento em que o homem de novo vai desvirtuar esse Evangelho através da igreja. E aí, ao invés de seguir aquilo que estava escrito, né, por Cristo, que foi ensinado, vem lá as cruzadas, perseguindo os muçulmanos, aqueles que invadiram a Terra Santa, vem a Inquisição, perseguindo os judeus, perseguindo os protestantes mais à frente, perseguindo os muçulmanos, cometendo barbaridades. E aí o pior é que aqueles também protestantes que foram perseguidos, depois também começam a perseguir, também não conseguem religar, né? Então, disso tudo, dessa discussão toda, que é importante a gente ter, vem o Espiritismo nos mostrar que não é a religião que vai nos salvar, mas que é a caridade, que é esse religamento que nós temos que fazer com Deus, com o nosso próximo, essa aproximação, ela vai se dar através, então, dessa comunhão, através dessa misericórdia, através, então, dessa aproximação das coisas simples.
A partir do momento, então, que nós esquecermos essa intolerância, esse fundamentalismo de querer ter razão em tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, viver sem razão e viver no sofrimento e perpetuar nosso sofrimento por várias décadas. Então, essas questões é importante a gente refletir sobre esse ponto. E aí chega uma outra questão grave nos dias de hoje, que existe uma intolerância grande que nós, enquanto espíritas, temos que estar alertas, né? E agir com prudência, com tolerância, com amor, que é a questão do sexo. Hoje, da mesma forma, se eu sou heterossexual, aquele que é homossexual ele atira pedra ali, ele não aceita. O que é homossexual acha também que todos têm que ser igual a ele, tem que pensar igual a ele, tem que fazer igual a ele, não aceita o outro. Então, um não aceita o outro, dentro daquela questão que nós vimos da alteridade, se colocar no lugar do outro, do amor, e atira pedra no outro. Mas é isso, né, que é a essência do Evangelho, é isso que o Cristo veio nos ensinar. Então, para a gente refletir sobre isso enquanto espíritas e saber como se portar nessas situações, o Espiritismo ele vem nos mostrar qual que é a razão da existência do homossexualismo, por que ele existe, né? E dentro dessa reflexão que a gente tem que fazer, para que a gente possa ter uma conduta tolerante e amorosa perante a sociedade. Tem um livro do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, Sexo e Destino. Vida e Sexo. No livro Vida e Sexo, ele vem falando sobre várias questões, né? Casamento, namoro, homossexualidade, sobre família. Ele vem abordando esses temas, né? E nos ensinando várias questões do ponto de vista espiritual. Por que acontecem determinadas questões? E aí chega um capítulo que ele vai tratar do homossexualismo. E lá ele nos dá duas questões, duas hipóteses desse fator. Primeira questão que nós temos que considerar antes de entrar nessas duas hipóteses é que o espírito não tem sexo. A partir do momento, então, por exemplo, que o espírito está no plano espiritual, desencarnado, ele nem é homem nem é mulher, ele é espírito. Aí, naquele momento, ele não tem sexo. Agora, logicamente que a gente tem que considerar uma segunda questão. Quanto mais materializado esse espírito, quanto mais preso à matéria, ele vai estar preso às paixões, aos sentimentos. Então, aquele espírito que desencarna muito materialista, muito apegado, por exemplo, ao vício da bebida, da droga, ele vai sentir falta daquilo e vai estar obsidiando, né? Encarnados, viciados no álcool ou nas drogas, para ali absorver as essências daquele vício, ou do cigarro. Da mesma forma, aquele que é viciado também no sexo, ele morre e ainda continua sentindo aquelas necessidades genésicas, de tal forma que ele vai participar de orgias, daquelas questões, então ele vai estar lá no meio, aproveitando daqui. Mas, na essência, ele não é homem nem mulher, enquanto o espírito ele não tem o sexo. Então, dentro dessa explicação, ele vai nos mostrar o seguinte, existem duas possibilidades para que haja o homossexual. Aí, dentro dessas possibilidades, nós podemos dizer assim, que existe uma que é positiva e outra que é negativa. E aí nós vamos fazer igual aquela piadinha que tem. Eu quero te contar uma história, Alves. Você quer te dar uma notícia boa ou notícia ruim? O que você prefere? Tem notícia boa ou notícia ruim para te dar? O que você prefere? Eu pergunto para vocês, qual que vocês preferem? A positiva ou a negativa primeiro? Essa história. Só para participar um pouquinho. A positiva? Mas a maioria que é positiva. Hein? A maioria aqui foi positiva, então nós vamos contrariar a sua postura hoje. Mas isso é só para a gente animar um pouquinho. Ele fala o seguinte, dentro da positiva. Muitas das vezes existe espírito missionário que vai encarnar. E esse espírito, né, um espírito superior, que ele tem uma tarefa árdua aqui que recebeu para vir enquanto missionário. Pode ser, por exemplo, na área de ciência, na área de uma pesquisa que ele tem que fazer, na área educacional, como pedagogo, ou na área da religião, para desenvolver uma tarefa promissora na área da religião como exemplo, ou na área da política, ou na economia, para desenvolver alguma tese, diversas áreas.
Esse espírito, então, missionário que vai vir com essa elevação intelectual para trazer isso, ele se prepara no plano espiritual, mas ele sente que, ó, se eu chegar lá, como é que ela chama? Samanta. Aí o Paulo fala assim, ó, se eu chegar lá e encontrar a Samanta, eu vou casar. E se eu casar com a Samanta, o que vai acontecer? Eu vou ter família, eu vou ter que cuidar da família, dos filhos da Samanta, eu não vou ter tempo para desenvolver isso. Porque os meus encargos familiares, que eu tenho que dar conta da minha família e dos meus filhos, não vai me deixar eu pesquisar, estudar, eu vou ser um mau pai, eu vou ser um mau marido, vou deixar minha esposa infeliz, não vou cuidar dos meus filhos, então eu não posso casar. Aí o que o Paulo pede? Fala assim, ó, então nesse caso, ele pede esse espírito para vir invertido. Ao invés dele vir masculino, ele vem feminino, para que ele não possa casar e desenvolver, ou o contrário. Mas esses casos, quando acontece, tem que se fazer também um parêntese que ele explica o seguinte, porque nós vamos encarnar como homem ou como mulher dentro da normalidade, de acordo com a nossa necessidade espiritual. Então, Auros hoje desenvolveu bacana como homem, já várias encarnações. Mas chega no plano espiritual, descobre que o Auros precisa de desenvolver algumas questões, então, do lado sentimental, por exemplo, e que seria favorável dele ver como mulher. Mas aí, nesse ponto, o Auros vai ficar lá preparando psicologicamente anos e anos até que ele possa reencarnar como mulher. Agora, nesse outro caso, a reencarnação é mais abrupta e ela é proposital, porque se esse outro espírito mesmo, quando ele ainda tem essa necessidade genésica, se ele encarnar, se tiver essa preparação, ele vem do outro sexo com a missão dele, mas ele casa da mesma forma e não faz a missão. Então ele escolhe isso para que ele desenvolva a missão dele, para que ele não case realmente, ele passa toda a vida dele dentro daquela do sexo oposto, né? Em que ele psicologicamente sente, mas voltado para o trabalho. Então ele vai desenvolver toda a energia genésica dele para o trabalho, porque dentro desse mesmo livro, Emmanuel nos explica que o sexo é energia, essa energia genésica que a gente tem, ela vai se transformar em amor e ela é energia criativa. Ela nos auxilia, né, em tudo que é criação, nas artes, na música, no trabalho. Então, essa energia que nós utilizamos. Então ele vai e canaliza essa energia para o trabalho dele. E aí ele vai ser aquele gênio naquela área que ele quer se envolver e não se casa. Então essa é a hipótese que ele traz lá. Eu estou trazendo isso não. Aí seria, conforme nós falamos na nossa exposição, o fato positivo. Bom, fato negativo. Todos nós encarnamos como homem ou como mulher, dentro desse propósito da criação, através da nossa evolução, nós temos que reproduzir e temos que reencarnar para que a gente possa evoluir. Mas nós temos que, acima de tudo, desenvolver o amor e aprender a respeitar uns aos outros. Então acontece, né, que em razão da nossa ignorância ou em razão da nossa simplicidade, de não saber as coisas adequadamente, não ter desenvolvido o amor, muitas vezes o ser humano, ele encarna e ele abusa mal dessa energia genésica que ele tem. Então aquela mulher que abusa da sensualidade, então ela é muito bonita, muito sensual, então ela vai, desfaz lares, famílias, arranja vários namorados, deixa os homens felizes, um suicida por ela, outro briga, ou às vezes vai ser dona de bordel. Da mesma forma o homem, com essa mesma energia, ele vai e cria confusão, desfazendo lares, famílias, deixando mulheres infelizes, às vezes comercializando sexo. Então tudo isso ocasiona uma grande dificuldade para esse espírito, porque ele não soube respeitar o parceiro do sexo oposto, e ele chega no plano espiritual em condições lamentáveis, num sofrimento terrível. E nesse ponto, então, Emmanuel vai nos dizer que ele pode vir a ter que reencarnar no espírito, no sexo oposto, e aí também sem aquela preparação, abruptamente, para que ele possa aprender a respeitar o outro sexo. De tal forma, né, que aí ele vai reencarnar, por exemplo, ele sendo homem, num corpo de mulher, mas psicologicamente, como não houve a preparação, ele sente que está num corpo que não é dele, ou a mulher que está num corpo de um homem que ela sente que não é dele. Existe um filme que retrata essa situação, embora seja uma comédia, mas que mostra de forma bem clara, Se Eu Fosse Você. Vocês já assistiram? Alguém já viu?
Se eu fosse você, ele é um filme que ele traz uma briga que existe entre o casal, no caso é o Tony Ramos e a, como é que chama? Glória Pires, em que um não sabia respeitar o outro dentro da convivência normal. Então vivia naquelas traças, rebatendo e criticando, e um criticava porque estava menstruando, a mulher só fica menstruada por causa disso, TPM, e ela tá só chutando a canela do outro. E dentro desse desrespeito, chega um dia que um vira para o outro e fala assim, se eu fosse você. Aí o espírito de um passa para lá e passa para cá, literalmente. Isso aí não acontece na prática, é apenas comédia, mas é o que a gente está dizendo que vai do ponto espiritual. E ali, nessa transfiguração, a mulher se vê no corpo do homem e o homem se vê no corpo da mulher. E aí vem as dificuldades dele sentir, por exemplo, que está no corpo feminino, aí vem a tensão menstrual, ele não sabia lidar com aquilo, as cólicas, a menstruação, ter que fazer xixi sentado, vir pegar aquele sapatinho apertado, salto alto para ir trabalhar, aquela roupinha apertadinha, aquelas dificuldades todas, e ela, por outro lado, aquele corpo peludo, ela queria fazer depilação. Não faz depilação no meu peito, não, pelo amor de Deus, é pro corpo dela, não faz depilação, o peito é meu ainda. E ela, então, naquela dificuldade, ter que fazer xixi, ter que viver com os colegas no banheiro, fazendo aquelas piadinhas, e ela com vergonha de fazer xixi no meio dos colegas, no mictório. Então, quer dizer, várias situações que vão mostrando no trabalho, etc. Justamente, então, é uma síntese, né, uma metáfora desse fato que a espiritualidade, então, planeja, para que quando essa pessoa, então, retornar ao plano espiritual, essa lição tão dura, tão amarga, e muitas das vezes tão massacrada, né, a sociedade, além disso tudo, às vezes, não tendo respeito, não tendo a tolerância, ela, então, esse espírito retorna ali e fala assim, realmente eu tenho que aprender, porque ser mulher não é fácil, não. Ou, se homem não é fácil, não. Tem que dar valor, porque o negócio é difícil. Não é fácil, nem qualquer um que vai querer ser mulher, não. Aí o cara aprende. Então, nesse ponto todo, o que ele vem nos ensinar nesse livro, é uma necessidade daquele espírito que passa para isso, que já tem esse esclarecimento, de entender que tudo se dá pelo amor de Deus. Porque quando a pessoa então entra nessa situação, ela às vezes se desespera, ela entra numa situação de revolta, né? Quer mudar de sexo, quer fazer aquilo, Deus não existe, pensa em suicidar, alguns de tanto sofrimento, tanta angústia. Então ele mostra que é necessária a resignação, necessário então entender a justiça divina, entender que todo sofrimento que passamos, né, todas essas dificuldades, elas ocorrem em razão daquilo que plantamos, da nossa responsabilidade, não como uma penalidade de Deus, né? Então nós que, daquele momento, aviltamos o código de amor, de justiça e de caridade dele. Então esse espírito, a partir desse momento que ele entender essa consolação, ele estará passando por aquela prova, por aquela expiação que não há prova, né, de forma mais tranquila, de tal forma que ele possa resgatar os seus débitos e se preparar para reencarnações melhores e aprender a usar melhor essa energia genética que ele tem sem abusar dela. E ele fala que nós, da sociedade, é a tolerância com essas pessoas, o amor, que não nos cabe julgar, né? E nós, de qualquer forma, não sabemos por que aquele espírito está aqui, não cabe a nós também, até em outras oportunidades, nós podemos ter passado por situações ou feito situações piores do que aquilo. Então aí vem essa lição, né, que o Espiritismo vai nos mostrar e que nós às vezes vivemos nesse conflito e sem saber aceitar o outro, mostrando essa necessidade da gente então ser mais compassivo com os outros. Agora nós vamos passando aqui, mostrando algumas transparências, né? Começando por Paulo e depois entrando nos livros dos Espíritos, em alguns livros do Emmanuel, do Chico Xavier. Tá. Mas lembrando acima de tudo, conforme vai ser nos mostrado aqui, que tolerância também não é passar a mão na cabeça e ser compassivo demais com o erro, não. Tolerância é entender que o outro está errando, mas orientar e instruir. Nós vamos ver que a espiritualidade vai nos falar isso. Orientar, instruir, amar. Mas não é eu estar passando a cabeça ou compassivo com ele. Pelo contrário. Mas não é também, aqui que nós falamos dos dois extremos, por isso que eu comecei dos dois extremos que existem da palavra, mas também não é eu aqui atirar pedra, tolerância zero, não. Então essa aqui é a questão que a espiritualidade vem nos mostrar. Esse meio termo que tem na esperança, nem aquela casa de tolerância que atura tudo, que é a casa de Mãe Joana, e nem a tolerância zero, mas que nós devemos desenvolver a tolerância dentro dessa questão de não, da indulgência, né, que nós vamos falar daqui a pouco, e de não estar tirando a pedra, mas se está instruindo ao outro para que o outro
percorra o caminho correto para que o outro possa se melhorar. Pois não, amor. Nós tivemos aqui há muitos anos atrás um orador espírita que era deficiente físico. Problema nas pernas, usava duas muletas embaixo assim, muita dificuldade para andar. Aí ela nos disse aqui na palestra dela que a espiritualidade mostrou a última encarnação dela. Que ela foi homem na última encarnação e era um homem muito bonito, um galã, que não respeitava as mulheres. Não respeitava. Iludiu, abusou, fez de fazer. Pronto, olha o que deu. Hoje eu estou aqui nesse corpo de mulher, dessa forma, justamente para valorizar o corpo da mulher. É isso. É isso. E eu fiz aqui no passado, hoje eu estou pagando aqui. A espiritualidade me mostrou. Hoje eu estou nessa forma de mulher para dar valor. Estou sendo tolerante. Exatamente. É isso. É um exemplo vivo do que nós estamos falando. Nós vamos dar sequência aqui. Se alguém tiver necessidade de intervir, fique à vontade. Paulo, em Colossenses 3,13, ele fala: continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro. Ou seja, ali o que ele nos traz é a necessidade da gente suportar os outros, da gente às vezes ter que perdoar, ainda que naquele momento tem razão, o outro está mais deixar passar. Aí existe um ditado que fala o seguinte: o que vale mais? Eu ter razão ou ser feliz? Ou seja, eu lá, no meu lar com a minha mulher, faz uma coisinha boba, a gente começa aquela discussão e fica uma semana desgastando. Porque eu quero ter razão e ela também quer. Aí esse ponto ali, ó, a gente abre um pouquinho, vamos ser felizes, deixa daqui que é a bobeira, depois todo mundo esqueceu aquilo. É o que ele está falando. E essa palavra suportar, ela tem um significado muito importante quando Paulo traz, porque existe uma passagem, um ensinamento que determinado vez eu fui na casa espírita, e eles, o expositor comentou, eu não sei de onde que ele tirou o texto, na realidade, falando o seguinte: na realidade, existe esse foi um livro espírita que ele leu, o Chico, que a mulher chega no plano espiritual. Eu chegar no plano espiritual, ela fala assim: ó, graças a Deus, eu cumpri a minha tarefa. Eu vivi com fulano lá com o Ronaldo vários anos, suportei o Ronaldo. O Ronaldo era um cara muito chato, muito arrogante e tal. Estou brincando, viu, gente? Só para alegrar a nossa conversa. E eu estou livre daquele moço. Aí quando ela chega na espiritualidade, naquilo, vai saber a próxima reencarnação dela, fala assim: ó, o negócio é o seguinte, você conviveu com ele, suportou. Mas agora você tem que voltar para você aprender a amar ele. Mas eu voltar? Você suportou, agora você tem que aprender a amar. Porque na realidade é aquilo que Cristo fala: reconcilia-te com o teu adversário enquanto ainda é tempo. Aquele parceiro que em outra encarnação talvez foi aquele algoz, feroz, ferrinho de dentista, vai ver na reencarnação anterior, foi o contrário, é o que ele está trazendo aqui. Muitas das vezes ela abusou dele enquanto marido, enquanto mulher, e usou mal a sua beleza, o seu poder, e subjugou o outro, de sua forma criou ali uma inimizade tão grande, que ali vem o resgate ali agora naquela cobrança da relação. Então são questões que muitas vezes vão acontecer, né, dentro da vida, que a espiritualidade vai nos mostrar, né, dentro dessa perspectiva que muitas vezes explicam determinadas relações. Pois não. Na transparência intelectual, eu sempre fico em dúvida nas falas do Paulo, se os conselhos deles pressupõem um pacto de cooperação prévio para ele poder falar isso. O que existia nas comunidades cristãs é um pacto de todo mundo cooperar com todo mundo. Daí a necessidade de você suportar que o outro se propôs a cooperar com você. Eu sempre tendo essa linha de interpretação, mas eu não sei, e talvez não sei se esse conselho de Paulo
era para dentro da comunidade somente, ou se era do cristão para com todo mundo mesmo, que era o que queria colocar fogo em todo mundo. Ele era geral, porque o Paulo, quando ele escreve, quando ele vai ser escolhido por Jesus, ele foi escolhido justamente porque Jesus olha dentro dos discípulos dele, né? E não vê aquele espírito com aquela característica de Paulo mais combativa, mais impositiva, mais autoritária, e ele é escolhido justamente, ele vai levar o Evangelho. Mas quando ele leva o Evangelho, quando a gente observa as cartas deles, a gente vê que havia duas questões, as duas coisas que se traz. Dentro das igrejas havia muita rixa, muita briga, muita confusão, porque era um povo muito agressivo que veio de outras religiões em que não havia ali uma disciplina, uma ordem, uma hierarquia, e ali havia essa necessidade do cristianismo de observar vários preceitos. Aí havia várias disputas internas que ele tinha que combater, e eles então tinham essa autoridade, por isso que ele era mais terreno, né? Escrever, e às vezes você pode ler alguma carta dele que é muito mais, até dura mesmo, ele tem uma linguagem dura, e ao mesmo tempo também ele tinha esse aspecto de dar coragem a eles para enfrentar as dificuldades, porque ser cristão naquela época não era fácil, porque eles tinham ali toda uma sociedade contrária a eles, né? Dentro daquilo que nós estamos falando da tolerância que hoje, o fundamentalismo religioso daquelas outras religiões que não os aceitavam, então eles tinham que se preparar para isso. Então tinha os dois aspectos, né? Tanto a dificuldade interna como uma externa, e ele combate isso através do exemplo, né? Tanto sofrendo externamente, que a gente vai ver os massacres, as prisões que ele sofre ao longo da carreira, como internamente, que a gente vê, por exemplo, no livro Paulo e Estevão, os duelos que a gente fala aqui não é briga não, tá, gente? É a mesma coisa que nós falamos lá da discussão. As discussões que ele tinha, por exemplo, com a igreja de Jerusalém, principalmente com Tiago, que queria livrar disso, que a igreja fosse mais compassiva, que fosse mais tranquila, caminhando para o judaísmo, de tal forma que o cristianismo seria mais uma seita do judaísmo, se fosse seguir assim. Enquanto que ele não. Tá puxando ele internamente, ele tinha muita briga, externamente. E ao mesmo tempo ele via isso nas igrejas, né? Aí a gente vê o livro Paulo e Estevão, ele mostra isso muito claramente para a gente. Não sei se eu consegui te responder. E o Paulo pode falar muito bem de tolerância com os outros, porque ele tomou tanta pedrada nas cidades, todas as cidades que ele às vezes tomava pedrada, às vezes era xingado, ele tinha que sair fugir da cidade, né? Justo, e eram pessoas que não eram cristãs. Justo. Mas deu muita pedrada nos outros também no passado. A lei da causa e efeito. Tem isso também. A lei da causa e efeito. Ele colheu aquele que plantou, mas em compensação, no final do livro a gente vai ver que ele vai desencarnar, vai ser recebido pelo próprio Jesus, né? Vai ser levado. Só ele resolveu todos os problemas da vida dele. São os dois espíritos mais significativos que a gente tem. Maria Madalena e Paulo. Numa encarnação consegue resolver tudo. Os dois chegam ao final, Paulo, ele desencarna, Estevão vai ver a presença do Cristo, lá como está no livro. Maria Madalena, lá no livro Boa Nova, mostra, ela reencarna, ela já encontra direto com o Cristo lá no lago de Genezaré. Então é uma encarnação ali que errou muito, mas conseguiu resgatar tudo e fazer coisas além, né? Jesus apareceu primeiro para ela, né? Hein? Jesus apareceu primeiro para ela, depois que ele... E aí vem... É o ensinamento que um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Amaram tanto que pagou tudo que estava pagando. Justamente, amar demais. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Aí a espiritualidade, Espírito de Verdade responde: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aí a gente vai ver, gente, que realmente é como entendia Jesus e que nós ainda estamos longe disso, mas nós temos que caminhar para isso. Porque ele, quando fala benevolência para com todos, é ser bom para todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. A gente vai ver que nós temos aquele costume ainda de ficar olhando o defeito do companheiro. A roupa que ele está vestindo, o tipo de cabelo, a barba, o penteado, né? Criticando as pequenas atitudes, os pequenos deslizes morais das pessoas. Isso é falta de indulgência. Aí quando a gente passa para aquele ponto que Emmanuel nos fala da gente se colocar no lugar do outro, a gente vê que eu também tenho essas falhas e fica apontando no outro as falhas que eu tenho, né? Então nós temos que nos corrigir. O perdão para as ofensas. Então nesse momento o outro fez algo que eu não gostei, me xingou, me bateu, a gente aprender a perdoar. Agora é um longo caminho, né? E esse caminho longo que a gente tem,
é que justamente o caminho que vai nos levar ao quê? A gente abandonar esse mundo de prova e expiação, entrar num mundo regenerado e quebrar essas correntes, porque nós ainda nos amarramos através da aliança do ódio. E aí, por estarmos emanados no ódio, né, daquela aliança, nós ainda ficamos encarnando para poder resgatar os débitos. Agora, a partir do momento que nós aprendemos a perdoar, liberar essas alianças, essas algemas, nós podemos seguir em frente. Então, é o grande caminho que a gente tem de aprender essa tolerância. Pois não. Por favor, pode dar seus palavras. Pois não. Desculpe-me. Eu vou aproveitar que a gente está entre compadres e fazer uma pergunta de um militar para outro militar dentro disso. Posso? Pode. Quem que é o militar? Alguém da minha família. Até quando vai essa benevolência? Até quando vai essa indulgência? Até quando vai esse perdão? Quando benevolência, indulgência e perdão implicará em violar a segurança nacional? Aí é o seguinte, é o que nós falamos no começo aqui, que a tolerância não é você aceitar tudo. A tolerância implica a questão que nós falamos de instruir da educação. Então, é o radicalismo, que no começo eu comentei, você não estava aqui, falando o seguinte, a tolerar a palavra é mal usada. Ela está mal usada no sentido da casa de tolerância, ou seja, se tolera tudo, ou tolerância zero. A gente lembra daquela comédia lá. Então, eu até vou passar uma palavra aqui para a gente, dentro do que você me falou, eu passo isso aqui, depois eu volto. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma e corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. O que a espiritualidade quer nos mostrar é que, através da indulgência, eu atraio as pessoas, eu acalmo os ânimos ao invés de brigar, mas eu corrijo. Mas nesse momento ali, dentro daquilo que nós falamos, eu tenho que entender que o outro, ele tem suas dificuldades, assim como eu, que ele está em erro, que ele pecou, mas eu tenho que corrigir. Não é eu entrar na mesma esfera com ele. Então, dentro dessa questão, ele vai nos mostrar aquele exemplo de Jesus. Porque Jesus, na realidade, ele convivia com os pecadores. Mas ele não amava o pecado nem pecava o pecado. Ele não pecava nem amava os pecadores, os pecados. Quando chega, nós citamos o exemplo de Maria Madalena, ela chega e vai lavar os pés dele e tal, e ele é criticado pelos fariseus que lá estavam naquele momento, por estar sendo tocado por uma mulher impura, né, segundo eles. Ele fala, ó, aquele que muito deu, aquele que muito deve, né, ele nesse momento, ele dá mais. Então, mostrando que ele entrou na casa do outro, não recebeu nada, e ela, por ter muito pecado, tinha dado muito a ele. E ao final ele fala, vai embora, seus pecados estão perdoados. Ou seja, seus pecados estão perdoados. A partir daquele momento, com o amor, com a correção dele, ela muda de vida, conforme nós vimos. Aí, nesse instante, o que acontece ali é que ele não estava pactuando com o erro dela, não. Ela muda de vida. Quando chega no mesmo momento da mulher adúltera lá, em que ele vira para aquela mulher e fala assim, ó, onde estão aqueles que queriam te atirar a pedra? Ela fala, foram embora, não me condenaram. Ele falou, eu também não te condeno, não. Vai, não peques mais. A indulgência está aí, a tolerância está aí, mas a correção está aí. Ele não estava entrando em sintonia com o erro dela, não. E aí nós vamos ver uma questão mais profunda para a gente entender isso. Quando lá no Evangelho de Mateus, ele chega perante uma pessoa paralítica, aleijada, e ele vê que aquela pessoa então tinha uma grande fé, e ele fala para ela o seguinte, ó, teus pecados estão perdoados. Aí o burburinho entre os fariseus, ó, o cara está perdoando pecado, como é que pode um cara fazer isso? Ele acha que é Deus? Aí ele, conhecendo os pensamentos dele, porque ele tinha essa capacidade, ele fala assim, ó, o que é mais fácil? Eu perdoar os pecados, eu dizer para ele, levante ante. Porque na realidade eu vou mandar ele levantar e andar para mostrar que o Filho de Deus tem autoridade sobre o pecado. Aí ele fala, levante ante e não peques mais. Então o que queria mostrar ali? Ele estava mostrando que na realidade aquele homem estava naquela situação aflitiva em razão
de vinculações de erros de outra passada. É o caso que ele trouxe aqui da senhora que usou mal a sexualidade, que encarnou como mulher e ainda aleijada. Assim, talvez tenha sido ele, usando mal as suas energias, usando mal a sua inteligência, plantando ódio em vez de plantar o amor, nasceu ali todo aleijado. Mas ele viu que naquele momento ele já tinha resgatado o ódio, ele já tinha resgatado os seus débitos, porque não ficou na lamentação. Ele entendeu que havia uma justiça divina, que ele estava naquela situação, era porque ele devia. Por isso é que ele foi resgatado, porque senão ele ia ficar lá sofrendo ainda. Aí Jesus, naquele momento, resgata. Então, qual que é o exemplo que ele vai nos dar aqui? Eu queria mostrar uma outra que passou. Era uma outra. Que pulou. Depois ela vai passar. Então, a questão central é isso, a resposta está ali, né? Então, temos que ter essa convicção, enquanto espiritismo, para não desvirtuar a tolerância à indulgência, ou seja, eu não posso compactuar com o erro, com aquilo que o outro está fazendo. Ela, então, tem que acalmar, atrair, corrigir. Eu não posso ali desalentar, afastar, irritar, ou seja, xingar que o outro está errado, irritar, brigar, criar confusão. Não, encontrar um momento oportuno para levantar aquela questão e colocar a pessoa no caminho correto. Não sei se eu te respondi. Perfeito. Entendi como militar. Entendeu? Nós estamos falando da tolerância para com o próximo e a tolerância para conosco mesmo. É esse lá também. Justamente, ou seja, o Aldo traz uma questão importante, né? Porque se eu não me amo, ou se eu não tenho paciência comigo mesmo, eu não vou tolerar os meus erros, né? Aí eu vou ser o quê? Perfeccionista. E tem uma passagem dentro do Evangelho do Segundo Espiritismo que fala dessa questão do perfeccionismo. Isso também é uma falha. Quando Cristo fala sede perfeito, o verbo está no futuro, sede. Ele está falando, seja perfeito hoje, Paulo. Então eu não tenho que ser perfeito, porque eu não tenho essa condição. Lá no Eclesiastes 3 fala, tudo tem um tempo, e há um tempo para todas as coisas na vida. Um tempo para rir, um tempo para chorar, um tempo para alegrar-se, um tempo para colher, um tempo para plantar, um tempo para viver, um tempo para morrer. Então, eu tenho que viver o meu tempo. E dentro desse meu tempo, aproveitando adequadamente, chegará um dia que chegaremos, todos nós, à perfeição. Agora, eu não posso querer forçar a barra e ser perfeito hoje. Aí entra naquela questão que muitas religiões falharam nisso também, naquele puritanismo de julgar que a partir do momento que eu estou nessa região, eu já não peco, eu estou no céu, e aí começa a castrar várias coisas de si próprio, exigir dos filhos, exigir da mulher, e viver ali numa situação que a pessoa não aguenta e muitas vezes não alcança a felicidade e não encontra a paz. Então isso é importante também, a gente saber o seguinte, eu tenho que saber os meus, que eu tenho que amar, eu tenho que saber tudo isso, que respeitar, mas principalmente os defeitos que eu tenho e que eu reconheço que eu tenho, conheça-te a ti mesmo, eu não vou conseguir resolver tudo, eu tenho que, senão eu piro. Então eu ainda tenho determinados defeitos, mas eu tenho que buscar forças através da vigilância, através da oração, para que eu mudar. Agora eu pensar que, não, agora eu sou espírito, eu sou perfeito. Aí você vai entrar num processo de infelicidade, porque você não vai alcançar isso porque ainda não está na hora. Muito boa a sua intervenção. Não sei se a sua opinião seria essa, você queria complementar. Trabalhar a paciência mesmo. Justamente. Né? Nesse sentido, a gente está procurando exatamente tolerância, indulgência. Né? Nós não temos condição de ser 100% perfeito. Uhum. Está nessa evolução. Por isso que estamos todos aqui. Justamente. Estamos todos encarnados nesse planeta. Né? Joia. Então nós temos que ter essa consciência também, né? Porque senão a gente começa a se cobrar demais e aí existe aquela questão, às vezes a pessoa começa a cobrar demais, começa a ter conflito em casa, porque às vezes a esposa vai querer colocar a esposa ou o marido, o contrário, né? Numa determinada situação, aí não afina mais. Aí aquela questão que nós temos sempre que pensar, que eu falei, religião é religar, eu não posso entrar numa religião e a partir daquele momento servir para destruir meu lar, minha família, porque o pensamento é diferente. Então eu tenho que saber conviver com essas situações e usar aquilo que eu estou aprendendo para tentar promover o outro, para que o outro possa crescer, né? Eu acho que essas questões são fundamentais para a gente não cair nesse fundamentalismo.
E sempre naquela visão, religião não salva, que Cristo Kardec nos traz, né? A questão é a gente começar a praticar a caridade. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala o seguinte: vive a tolerância na base de todo progresso efetivo. Ou seja, ele fala que a tolerância está na base de todo progresso. Se nós não tivermos tolerância enquanto ser humano, nós não progredimos, nós não crescemos. A sociedade também, se não houver uma tolerância na sociedade, a sociedade não evolui, porque sempre vai ficar um julgando a culpa no outro, criticando e não melhora. A tolerância, por esse motivo, ele fala, é acima de tudo completo esquecimento de todo o mal com serviço incessante no bem. Oferece-nos o Cristo o modelo da tolerância ideal em regressando ao túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Longe de reportar-se a deserção de Pedro ou a fraqueza de Judas, para dizer com a boca que os desculpava, refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Então, o esquecimento de todo mal ali é importante, gente, porque às vezes o cara fala, perdoei, mas todo momento ele está relembrando aquele assunto, ou pior, às vezes ele está conversando com aquela pessoa, ele toca aquela ferida de novo, ele traz aquele de novo, aquele causa aquele sofrimento, aquele mal-estar. Então, perdoar é esquecer. E ele cita o exemplo de modelo de Jesus, porque Jesus, apesar de ter sido traído por Judas, quando ele volta, o Evangelho mostra que a primeira pessoa que ele vai lá levar o acalento foi para Judas, né? Ali a gente vê que ele agiu com tolerância, com perdão. Pedro, que foi advertido que iria trair 3 vezes, né? Fala, não, eu não, de forma alguma. Cai. E aí quando Jesus volta, ele não vai, falei, Pedro, você ia me trair? Sim, Pedro, você é fraco, hein? Você tem que piorar muito. Não. Vai, acolhe Pedro dentro daquela questão. E aí tem um aspecto importante, gente, quando a gente observa essas 3 vezes, como isso é simbólico. No Evangelho de João, no finalzinho, tem uma passagem muito importante. Aquela passagem que Jesus, depois de ter morrido, ele vai apresentar-se com o corpo espiritual, em várias situações, dando exemplo e ali ensinamentos finais para os seus discípulos. E quando chega quase o momento então dele ir embora, dele ascender-se, ele reúne a última conversa dele com Pedro e João. E chama os dois e vai passando as últimas orientações, né, para eles cuidarem da obra dele. E naquele momento, no final, ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? Aí Pedro olha para ele e fala assim: eu te amo, sim, eu te amo. Aí Jesus fala assim: então apacenta as minhas ovelhas. Aí vão andando, tal, de novo, Pedro, você me ama? Aí Pedro já fica apertado, ele fala assim: gente, falei que amo, e ele está me perguntando de novo, o que pode estar acontecendo? Aí a gente faz, né, igual o Paulo, vai passar por isso ainda da vida dele. O cara está lá com a mulher dele, né? Aí a mulher fala assim: você me ama? Aí o amo. Aí passa a mulher agora de novo: mas você me ama de novo, me ama mesmo? Aí o Paulo já começa a coçar a cabeça. Está acontecendo alguma coisa aqui. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que ela vai me pedir? O que eu fiz de errado? O que ela está sabendo que eu não sei? Aí Paulo já fica: é claro que eu te amo, amor. Mas aí vem a 3ª vez que Jesus vai e olha para ele ainda: Pedro, você me ama? Aí o negócio vai e Pedro fica todo embaraçado, né? Aí, nossa senhora, já deve ter ficado vermelho, igual um pimentão, né? Fala: eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Aí Pedro fica tão embaraçado assim: e esse? Que era João. Aí Jesus fala o seguinte: esse, há necessidade que espere que eu retorne. Ele estava falando da reencarnação dele como Francisco de Assis, que ele iria retornar para trazer o cristianismo redivivo. Mas nesse aspecto, gente, o mais importante que a gente olha é quando a gente compara isso com a negação. Negou 3 vezes, né? E agora aqui a reafirmação do amor 3 vezes para cumprir aquele apostolado dele de chefiar a igreja, né? Logicamente que dentro daquilo ali, Jesus não duvidava e estava reafirmando a confiança nele.
Mas imagine nós o que passou na cabeça de Pedro naquele momento, lembrando lá dos 3 momentos anteriores da negação, com essas 3 perguntas. Sabe que aí ele deve ter ligado as 2 coisas na cabeça dele, deve ter sido uma confusão mental muito grande, né? Mas tudo isso mostra o quê? Essa questão de nós aprendermos, né, a viver com essa questão da tolerância e esquecer muitas das vezes aquele erro. Então é nesse sentido que ele vem falar dessa tolerância, da gente então não estar ali repisando as falhas dos outros, erros, a todo momento, perdoou, esqueceu, mas sempre com a correção, que quando Jesus vem, ele usa aquele momento dele, da reencarnação, ali, quando ele está, a reencarnação não, como é que fala, gente, a reencarnação, quando ele volta de novo, ressurreição, para poder estar orientando, né? Então ele instrui, orienta dentro daquilo que nós falamos. Ele foi indulgente, mas ele foi e orientou também. Então, dentro do que nós havíamos a falar, né? Tem outras transparências aqui, mas praticamente nós já esgotamos o assunto, embora esse assunto também não se esgote, né? Que é uma reflexão que a gente tem que ter diariamente. Eu pergunto, para a gente finalizar, se alguém tem mais alguma consideração, alguma pergunta final. Logo eu chegar em casa, fazer 3 vezes. Amor, você me perdoa? Aí você vai arranjar uma confusão, porque ela vai falar assim: o que o Ronaldo aprontou? O que o Ronaldo fez? 3 vezes eu acho que funciona. Cuidado, ela vai te colocar para fora de casa. Olha, eu queria falar a questão do Pedro, como é que Jesus ele corrigiu o espírito do Pedro, porque Pedro negou ele 3 vezes e ele não condenou, ainda perguntou se ama 3 vezes. O Pedro, lá no Boa Nova, na hora de desencarnar, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele estava demorando a morrer. E o soldado estava impaciente porque queria ir embora. O soldado foi e atirou uma pedra na cabeça de Pedro. E Pedro desencarna por causa dessa pedrada, além de tudo. E aí quando Pedro desencarna, encontra com Jesus e Jesus fala: Pedro, tem alguém te chamando. Aí quando Pedro olha, era o soldado que tinha tirado a pedra na sua cabeça. E o soldado estava pedindo para que Pedro curasse o filho dele que estava doente, com febre alta. E Pedro, já desencarnado, sem mágoa nenhuma, perdão das ofensas, cura o filho do soldado. E aí o soldado, a partir desse momento, começa a fazer a reforma no seu coração. Ele começa a se desenvolver a partir desse ato de Pedro. E Pedro continua, né, nessa tarefa. Então, tipo assim, é um ato de tolerância que foi aprendido com... Foi muito bonito essa. Muito lindo. Obrigado, viu? Obrigado à casa pela oportunidade, obrigado à espiritualidade pela intuição, né? A gente agradece por mais essa oportunidade. Nós que agradecemos ele mais uma vez, viu? Que Jesus continua te abençoando.